Bolívia. Não queria perder essas duas perguntas, vou juntar as duas, até por questão de tempo, e depois queria uma rápida conversa com vocês dois sobre Venezuela. Mas o Luciano Jardim da Silva pergunta: houve alguma interferência americana no processo eleitoral boliviano? Ele acha que é muito estranho a esquerda não estar representada. Esse interesse o interesse no lítio, por exemplo, estaria por trás da divisão da esquerda? E a segunda pergunta da Michele Nogueira, não é Nogueira, Nogueira, eu errei o nome dela quando eu falei antes. Por que o Morales rompeu com o Arce? Pois é, eu acho que a resposta é a mesma para os dois. Eu acho que o mal, o que aconteceu com o Mais foi culpa do próprio Mais e do Evo Morales, principalmente, que tem essa ambição, né, de poder, queria continuar sendo candidato, apesar, né, de já ter sido impedido pela justiça. Ele fez uma manobra para se candidatar de novo. Agora foi proibido novamente de se candidatar e tentou até o final, chamando a população à abstenção, enfim, a ruptura dele com o Evo foi basicamente isso. O Evo queria voltar a ser candidato, não apoiava uma tentativa de Arce. Inclusive, Arce denuncia que ele boicotou muito o seu governo. A Bolívia, nesse começo de ano, ela entrou pela primeira vez em recessão em décadas. E o diretor do Instituto Nacional de Estatísticas, quando estava anunciando esse dado, ele afirmou que isso se deve muito aos bloqueios de estrada que aconteceram aqui, que impediam circulação de mercadoria e tudo, e esses bloqueios aconteciam, em geral, por seguidores de Evo Morales. Óbvio, tem vários outros elementos para essa recessão, tudo que a gente discutiu aqui, falta de divisas, dificuldade de importação de combustível, a não exportação, inclusive para o Brasil, que caiu muito. Mas o Lorival me corrija, mas eu não identifico uma forte intervenção nos Estados Unidos. Eu acho que foi realmente uma disputa de poder e uma incapacidade de Evo Morales de formar sucessores, porque ele já sabia que ele não poderia se candidatar, e ele também não apoiou Andrônico Rodrigues, que poderia ser um candidato, né, era aliado dele, assim como Arce, que foi ministro dele, e não apoiou. E o Mas foi totalmente o Andrônico Rodrigues sem apoio para essas eleições, o Mas totalmente fragmentado, porque o Arce tinha o seu próprio candidato, que era um ex-ministro dele, o Eduardo del Castillo. Então, eu acho que essa dificuldade enfrentada pelo Mais e talvez a dissolução mesmo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos ciclos políticos, foram culpa deles mesmos, que não conseguiram se entender, e do Evo Morales querendo continuar aí no poder a todo custo. Queria fazer uma observação aqui que eu acho que é pertinente com relação a isso, que é mais um péssimo exemplo de caudilho latino-americano, independente de ser de esquerda ou direita, etc. e tal, mas são os caudilhos americanos não querendo abrir mão do poder, querendo continuar ali mudando Constituição, fazendo plebiscito, fraudando muitas vezes ou eleição, ou, nesse caso, ignorando o resultado do plebiscito, que não deu a ele a possibilidade, o Evo Morales, né, a possibilidade de ter mais um mandato, e ele, mesmo assim, ignorou isso e foi atrás do outro mandato. Essa questão também de não facilitar a vida da criação de um sucessor. Isso são características, e não estou falando só especificamente do Evo Morales, são, infelizmente, características de muitos caudilhos na América Latina, né? De pessoas, isso em outros lugares do mundo também, mas é que a figura do caudilho latino-americano, que é a Luciana, e o Lorival também, o Lorival é um grande especialista em América Latina, né? Que vocês tantas vezes viram. Então, é isso, né? Você acaba fazendo todo esse jogo, etc. e tal, e acaba não conseguindo. Quando você tem que fazer essa disputa democrática, tá lá. Basicamente é isso. Eu acho sensacional a democracia, né? Como já dizia o Churchill, né? O pior sistema do mundo, tirando todos os outros, justamente por causa disso, né? Porque tem uma hora que a população se cansa desse negócio. E é por isso que a gente deveria sempre defender muito a democracia. Eu sei que você está querendo já ir para a Venezuela, mas eu gostaria muito de escutar o Lorival sobre isso do Arce, essa Vamos lá, ruptura. Lorival. E se ele acha que houve algum processo, algum tipo de Eu
eleição dos Estados Aliás, eu Unidos. não quero para Venezuela. Eu, por mim, ficava aqui, como eu prometi para dela, fazendo esse programa até as 3 da tarde. Aqui não vai dar, mas... Vamos lá, Lori. É isso mesmo. O Evo Morales, ele quis, né, se perpetuar no poder e concentrar o poder na pessoa dele, e não aceitou a alternância nem mesmo dentro do próprio movimento que ele liderava. E ele chegou ao ponto, né, como ele controlava o Supremo Tribunal da República lá boliviana, multinacional, plurinacional, etc. e tal, quando houve o plebiscito que rejeitou a mudança para ele poder se candidatar lá pela quarta vez, esse Tribunal Supremo declarou o seguinte: candidatar-se à presidência é um direito humano. E aí foi que a população se ergueu, porque era não dá, né? Desculpa, era uma palhaçada, né? Assim, então, ele se desmoralizou. E aí, no primeiro turno, ele boicotou a eleição, né? Ele pediu a sabotagem, né, um bloqueio, né, foge a eleição. E aí, realmente, ele desarmou a esquerda, né? E enfraqueceu a esquerda. Então, acho que o diagnóstico de vocês é perfeito. De um caudilho para o outro, Venezuela. Lu, aproveitando você aqui mais uma vez, você morou na Venezuela, você conhece